Voltamos aqui com o programa Ponto G. Que semana difícil para todos nós com essa triste doença, né, gente? Vamos fazer nossa parte usando máscara, mantendo o distanciamento, lavando as mãos, usando álcool, né, 70%, colocando em prática tudo o que aprendemos como certo e eficaz durante esses últimos 12 meses. Porque isso vai passar. Bom, gente, falando aqui do Sexualidade Sem Neura, eu estarei aqui com vocês toda semana para desmistificar os tabus que envolvem o nosso corpo, principalmente os órgãos genitais, o sexo, a sexualidade e tudo mais. Vou responder tudo que você pensou e perguntar e nunca teve coragem, ok? E hoje nós vamos falar para os homens. Sabia que muitos, apesar de sentirem prazer sexual, não conseguem gozar somente com a penetração? Eles têm orgasmo, mas só com a masturbação, mesmo que acompanhados. Isso significa que a masturbação faz mal? Não, mas ela, realizada de forma incorreta e excessiva, pode gerar um problema popularmente chamado como Síndrome do Punho de Ferro. Você já ouviu falar? A síndrome do punho de ferro é um termo usado para descrever uma condição onde a masturbação é muito frequente e com exagerada compressão no pênis, levando a uma dessensibilização dos órgãos até mesmo evoluir para uma disfunção erétil e dificultar assim atingir o orgasmo. A síndrome do punho de ferro tipicamente ocorre em homens que têm o vício de se masturbarem do mesmo jeito, repetidamente, de forma sistemática, com movimentos sequenciais de cima para baixo e fazendo uma pressão acentuada no pênis. Isso condiciona o cérebro do homem para aquele estímulo especificamente, como se fosse necessário um toque mais agressivo, mais compressivo e até violento, diminuindo assim a sensibilidade fisiológica do órgão genital. Mas calma, não é o excesso de masturbação que provoca o problema. Não existe a destruição severa das terminações nervosas, mas sim existe uma adaptação, um condicionamento da sensibilidade, que pode trazer dificuldades em termos de satisfação sexual quando esse homem estiver com uma parceira. Já que o estímulo que ocorre no pênis durante o ato sexual é muito mais suave do que realizado na masturbação. Na verdade, o estímulo da vagina contra o pênis durante a relação sexual é de fricção e não de compressão. Mas preste atenção, a síndrome do punho de ferro é uma condição clínica e não uma doença, ou seja, ela tem tratamento. Existem caminhos para reverter essa situação e voltar à sensibilidade natural do pênis. Este homem vai precisar do apoio de um urologista, de uma boa fisioterapeuta, né, uma fisioterapia especializada e de um psicólogo ou até um terapeuta sexual. O tratamento é a readaptação do corpo aos estímulos sexuais normais. É importante que esse homem se afaste também do uso excessivo da pornografia. Minha orientação aos meus pacientes é a suspensão temporária da masturbação, se afastar da pornografia, desfocar do prazer individual e descolar uma parceira bacana, conversar sobre o assunto com ela, pois na maioria dos casos o homem que desenvolve a síndrome do punho de ferro só consegue ejacular quando ejacular com a parceira se ele retirar o pênis da vagina para finalizar com a masturbação. E é esse círculo vicioso que precisa ser quebrado. O tempo de tratamento é relativo, cada caso é um caso, mas em geral os pacientes conseguem recuperar a sensibilidade em poucos meses. Se você se identificou com o assunto, busque ajuda. E se você gostaria de saber mais sobre a síndrome do punho de ferro, me chame lá no Instagram, @sexualidadesn, e ficamos por aqui. Te encontro no próximo Sexualidade Sem Neura. Até lá! Thank you.